Olá, muito boa tarde. Bem-vindo a mais um Panorama Brasil ao vivo aqui na Causa Operária TV. Terça-feira, 17 de novembro de 2020. Você acompanha hoje as notícias da região sul e da região centro-oeste com os companheiros Matheus Vetter e Tiago Assad. Antes de passar a palavra para eles, você que não está inscrito, inscreva-se na Causa Operária TV e quem estiver assistindo, curta e compartilhe o nosso link nas redes sociais. Ajude a Causa Operária TV a chegar mais longe. Fique ligado na nossa programação ao vivo, de domingo a domingo, sempre no ar aqui na Causa Operária TV. Bom, o tema central hoje não podia ser outro, finalmente, 2 dias aí depois das eleições, temos que ver em todo o país, no detalhe, o que está acontecendo, quais foram os resultados, quais são os desdobramentos, com a perspectiva que você encontra aqui no Panorama Brasil, mostrando para o país inteiro, no detalhe, o que acontece em todas as regiões. Antes de falar de eleições, vamos falar um pouquinho da situação crítica da pandemia da Covid-19 no Mato Grosso do Sul, em que, da mesma maneira, semelhante com o que aconteceu no DF, e a gente tratou disso ontem, né, está se combinando aí a Covid-19 com a velha conhecida dengue. Eu pergunto para o companheiro Tiago Assad quais são os números, quais são as informações e a análise dessa situação. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rafael Dantas também, demais companheiros que já estão assistindo a nossa programação. A gente teve aqui nos últimos 7 dias, já foi noticiado no nosso panorama, mas a questão da dengue ela começa a preocupar a partir do ano das chuvas, que com um calor intenso, total do total falta de vontade, na verdade, do regime político em lidar com a situação, leva a uma nova epidemia de dengue. Nos últimos 7 dias foram 243 casos suspeitos que estão a verificar, mas esse, lembrando que é apenas o começo da temporada de chuvas que a gente está enfrentando. Então, isso aqui é como a coisa começa. Com certeza vai ser ainda mais, porque em outra, na sequência da pauta a gente vai falar também sobre a situação da saúde pública aqui no estado. Mas o fato é que nós já temos mais de quase 250 casos aqui oficialmente registrados, ainda tem esse fenômeno da subnotificação. O poder público tem feito muita demagogia aqui, falado em dia D de combate à dengue, mas o essencial mesmo, que é levar uma campanha de prevenção, tapar buracos nas ruas e investir numa malha de infraestrutura melhor. Isso nada, absolutamente nada disso é feito. E para a população que for contagiada, nós temos um outro problema também, aqui já falando do quadro geral da saúde pública, que é muito grave no Mato Grosso do Sul, que é a falta de leitos na rede de saúde pública. O Mato Grosso do Sul tem aqui na região de Campo Grande, tem a capital e as cidades do entorno reunindo aí cerca de 1 milhão de pessoas, mas com apenas 490 vagas de UTI disponíveis para atender esse número expressivo de pessoas, das quais 394 já estão ocupadas. A maioria disso por pacientes do coronavírus, o Covid-19, que voltou a ser uma preocupação aqui no estado. Isso tem que destacar. Nós já estamos no 11º mês, já estamos no mês de novembro, quer dizer, desde março, agora foram 8 meses, sem que o poder público tivesse feito absolutamente nada para expandir, para tornar a rede de acesso a um serviço tão essencial quanto leito para se tratar a coronavírus, minimamente aceitável dentro desse contexto ameaçador que nós estamos enfrentando, que vai se tornar ainda mais agora com essa nova emergência que é a dengue. Aqui já seria o caso de dar os informes do coronavírus também, Rafael? Vamos juntar uma coisa a outra, né? Porque a dengue que não é novidade, nem o coronavírus a essa altura, né? Mas a ameaça, o perigo à população vai se agravando cada vez mais.
Qual que é a situação da pandemia? A pandemia aqui no estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, sendo a capital, ela concentra mais os principais casos, né? E também o tratamento. As pessoas geralmente, quando no interior, acabam vindo para cá para se tratar aqui, mas ao mesmo, mas se tratando sob essas condições, com apenas com menos leitos de UTI disponíveis, dos 490, 394 já estão ocupados. Essa informação estava tentando pegar aqui, mas já consegui. A gente está vendo que a situação é muito ameaçadora para a população. E a gente tem um caso aqui agora com. Um momento. Com mais de 1.800 novos casos em um intervalo de uma semana. É uma coisa muito emblemática de como está o desinteresse do poder público sobre a questão do coronavírus, porque você tem um número semanalmente, um número muito expressivo de novos casos de contágio, né? 1.800 casos para um estado como Mato Grosso do Sul não é pouca coisa. E ao mesmo tempo você não tem a expansão dessa rede de atendimento. Na cidade de Campo Grande, estamos tendo casos aqui de reinfecções também. Cadê? Bom, a imprensa tem destacado aqui o fato de pessoas que já pegaram o coronavírus pegarem de novo. O Hospital Geral está destacando isso também, o problema as sequelas que vão sendo deixadas aqui pelo coronavírus, que tornam essas pessoas que estão se reinfectando um caso ainda mais ameaçador para elas. E nós temos essa situação também de um total, aqui eles já tem uma atualização agora, foram na verdade 2.090 casos desde a segunda passada, atendidos de casos suspeitos de coronavírus. A gente está vendo uma situação muito ameaçadora aqui para o conjunto da população, e sobre o qual a resposta do poder público tem sido muito, dizer, o mínimo, né? O Estado já acumula oficialmente 1.600 mortes pela pandemia. E aqui a gente tem sempre que lembrar, esses aqui são apenas os números oficiais. A realidade disso é muito pior, mas mostrando que o poder público ele é inimigo da população. E isso é uma situação que a gente não... A eleição ela não superou e não vai superar, porque finalmente nós tivemos uma situação também que nós vamos tratar mais, mas o regime ele está praticamente estabilizado aqui, tendo esse panorama muito ameaçador para a população. Tá certo. Bem, entrando então na nossa pauta eleitoral, você acompanha a programação da Causa Operária TV, a continuação da discussão desses temas, como a situação da pandemia, a situação política na imprensa do Partido da Causa Operária. Você acha aqui no nosso diário Causa Operária, www.causaoperária.org.br, e aqui na Causa Operária TV. Né? Então, deixando isso daí de lado pelo momento, referindo você à imprensa do PCO, passemos então à análise dos resultados eleitorais. No detalhe, região sul, começando pelo Rio Grande do Sul, em que Manuela Dávila despontava em primeiro e chegou em segundo ao segundo turno na capital, Porto Alegre. Mais notícias para o estado e a capital rio-grandense do sul. Vamos lá.
Matheus Weber. Exatamente, Rafael. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de tratar é justamente isso daí. É o problema se a gente comparar as pesquisas eleitorais com o resultado das urnas. A pesquisa de boca de urna contava no primeiro lugar com nada mais, nada menos que 40% das intenções de voto. Isso no dia 14 do 11, ou seja, um dia antes da eleição, no sábado. Né? E o Melo em segundo lugar, com 25%, e o Nelson Marquesan Júnior com 17%. Eis que vem a eleição, e estranhamente os candidatos da direita, eles aparecem com mais votos do que a pesquisa. Então o Melo ele apareceu em primeiro lugar na frente da Manuela Dávila, com 31%. Lembrando que a pesquisa afirmava que ele ia ter 25%, e o Nelson Marquesan com 21%, sendo que ele teria 17%. E a Manuela Dávila ela caiu 11 pontos em relação à pesquisa e o resultado nas urnas. Foram de 40% para 29%. Então, de duas uma, Rafael. Ou a pesquisa ela é uma farsa, ela é manipulada para dar um resultado que aqui não fica muito claro qual seria, ou as urnas que são fraudadas, né? Que não aparece o resultado, o voto não aparece na urna, como a gente vai mostrar também mais adiante. Agora, a imprensa capitalista está dizendo o seguinte: o Zero Hora, por exemplo, fala que, citando uma declaração da própria Manuela Dávila, né, que não tem como enfrentar os graves problemas sem um ambiente, sem um enorme ambiente de unidade. Né? E o segundo turno enfrentaria aí um segundo turno com pouco apoio de setores aí dissidentes que poderiam vir a apoiá-la. Quais são as condições aí em que ela concorre? Porque já tomou uma virada entre pesquisas e resultado. O que pode acontecer nesse segundo turno? A situação da Manuela e do PCdoB em Porto Alegre, ela é uma situação tanto quanto difícil, porque meio que eles já utilizaram todo o capital político, vamos assim dizer, nas eleições no primeiro turno para dar esse resultado minguado. Né? Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui os aliados, quem aparece em terceiro lugar logo atrás da Manuela Dávila é justamente o PSDB, com 21%. Então, naturalmente, o PSDB apoia aí o Melo, né? Somando os dois juntos, eles vão ter, se eles conseguirem reverter todo o voto, 52%. Só esses dois partidos. Já a situação da Manuela, ali foi uma chapa do PCdoB com o PT, né? Que não é o que aconteceu, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, o Gilmar Tato apoiando o Boulos, aí ele tem, vamos dizer assim, algo a acrescentar, Rafael. Aqui, o PT já tá com o PCdoB, né? Quem aí vai apoiar o PCdoB é o PSOL, que apareceu com 4% das intenções, com os votos, né? O PDT e o restante dos partidos ainda está uma situação tanto quanto eles não declararam apoio. O único que veio a público declarar apoio já a Manuela foi o PSOL. Então, esse chamado da Manuela, lógico, ela é uma candidata, assim como o Boulos em São Paulo, uma candidata da Frente Ampla, né? Agora, não necessariamente quer dizer que esse é o interesse da burguesia na capital porto-alegrense. Muito pelo contrário, os resultados aí mostram que a situação ainda não é bem essa. O chamado da Manuela é justamente um chamado ao centro, né? Um chamado por exemplo, a Juliana Brizola, que aparece com 6% dos votos, o próprio Rodrigo Maroni, do PROS, o Martins, do Partido Verde, todos tiveram uma votação bem insignificante, por sinal, menos de 1% dos votos.
Então é uma situação tanto quanto complicada na capital porto-alegrense para a esquerda. Vamos acompanhar aí como vai se dar as eleições, até porque a gente sabe que vence o candidato que a burguesia quer, né, o Rafael, independente aí do que os partidos achem, mas o que está se indicando aí no cenário é que a gente vai ter o PMDB na prefeitura de Porto Alegre. Tá certo, vamos acompanhar, vamos ver e analisar, até porque a candidatura de esquerda, né, de Manuela Dávila, também representa uma parte importante na articulação por uma frente ampla de olho em 2022. Então, esses resultados aí não serão questão secundária, considerando a situação política nacional. Santa Catarina, Matheus Wetter, que tal? Santa Catarina, assim como o Paraná, ele deu resultado já no primeiro turno. Ambos, inclusive, tiveram um resultado muito parecido. Florianópolis teve 57% para o Jean Loureiro, do DEM, e Curitiba 59% para o Greca, do DEM. A gente vê aí, inclusive, que a maioria das capitais onde tiveram resultado no primeiro turno foram do DEM, o que mostra aí uma situação de onde o Centrão saiu fortalecido. Inclusive, tem uma matéria no Rio Grande do Sul que é bem interessante, eles dão vários dados para a gente analisar, Rafael, que é da Zero Hora, onde eles falam o seguinte: PL e PSL ganharam força, enquanto o PT perdeu 40% do total de prefeituras que detinha. Primeiro que eles colocam que os eleitores escolheram isso, né? Os eleitores que foram às urnas neste domingo, nos 497 municípios do Rio Grande do Sul, optaram por dar mais força a partidos de direita e centro-direita, e menos poder às siglas de esquerda na escolha à prefeitura. Então, quer dizer, o cara foi lá votar, pensando, não vou eleger a esquerda hoje, vou eleger a direita, vamos fortalecer a direita aqui no Rio Grande do Sul. O que a gaúcha dá a entender é isso, né? E, o estranho não, o resultado é o seguinte: mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul, eles vão ser governados por dois partidos, que é o PP e o PMDB. 278 dos 497 municípios vão ser governados por essas duas siglas, partidos aí, inclusive, da ditadura, né? O PP. E o PT, ele está em declínio ladeira abaixo, basicamente, no Rio Grande do Sul, assim como em todo o Brasil. Eles tiveram apenas 23 prefeituras. Já chegaram a ter 72 prefeituras no, no estado do Rio Grande do Sul e agora estão com 23. Eu estava dando uma olhada nas tabelas, né? O único partido de esquerda que tem prefeituras no Rio Grande do Sul é o PT. O restante dos partidos não tem. PCdoB, PSOL, nenhum dos partidos de esquerda. É lógico que a gente não conta o PDT e o PSB como partidos de esquerda, né? Inclusive nem a gaúcha ele conta ali em segunda matéria. E isso daí representa 4% das prefeituras do Rio Grande do Sul. A esquerda está no poder. Então você vê aí que a esquerda que jogava todas as forças, vamos assim dizer, nas eleições, ela levou um baile, né? Ou seja, 96% das prefeituras do Rio Grande do Sul estão na mão da direita ou do centrão. Outro fator relevante é que o PSL saiu de 0 prefeituras para 7. Ou seja, também é outra coisa que a esquerda não compreendeu, não leva em consideração na análise. A análise da esquerda é a seguinte: o Bolsonaro saiu enfraquecido das eleições. Mas no Rio Grande do Sul, o partido que ele se elegeu foi de 0 para 7 prefeituras. Né? Então,
não é o que aconteceu, por exemplo, com o PT, que caiu 40%. É algo que a gente também deve acompanhar o desenvolvimento desses partidos ligados ao Bolsonaro, Rafael. Ok. Fechando a região sul, resultado no Paraná, destaque aí para a capital, Curitiba, Rafael Greca aí eleito em primeiro turno. Uma coisa que chamou a atenção, que a gente inclusive estava discutindo, e o Toninho até chegou a abordar esse problema ontem no resumo do dia, é que é o seguinte, o Greca ele ganhou em todas as regiões de Curitiba, o que é estranho, né? Porque mostra assim que ele é uma pessoa muito popular, seja no bairro nobre ou seja na periferia. Então, assim como aconteceu em outros estados, o resultado desde o início até o final ele foi muito semelhante, colocando sempre o Greca vencendo no primeiro turno. O que aconteceu, por exemplo, em Floripa e em Porto Alegre também. Esse resultado de 30 a 20 apareceu desde o início da apuração, o que mostra assim, que foi uma apuração onde todas as urnas elas apuravam igual, né? O voto era semelhante. Quando a gente sabe que não é assim. Por exemplo, eu me recordo que nas eleições presidenciais, principalmente, isso daí acontece muito. Quando os votos do Nordeste eles não são apurados, e quando eles começam a ser apurados, dá uma erguida nos votos da esquerda, né? Inclusive, eles sempre buscam, os votos. A situação está assim, mas lá no Nordeste ainda não foi computado os votos, então pode ter uma virada e tal. Já a situação nas eleições aí das prefeituras, isso daí não ocorreu, o que é estranho, né? Porque, lógico que o voto da pessoa que mora na periferia não é o mesmo voto da pessoa que mora na região central, que mora nos bairros nobres, né? Então isso daí é mais um elemento para jogar a água no moinho aí da fraude eleitoral. E antes de encerrar também, Rafael, eu gostaria de denunciar aqui que a minha própria os meus próprios votos não apareceram no resultado do TSE. Eu fui votar, várias pessoas foram votar, votaram, o voto apareceu na urna, meu nome apareceu na urna normalmente, e se você pesquisa no TSE, não aparece candidatura do Partido da Causa Operária em Blumenau. Então fica aqui mais uma denúncia da completa fraude eleitoral que foi essas eleições. É isso aí. Tiago Assad, para a gente encerrar o panorama das eleições no Mato Grosso do Sul. Aqui em Mato Grosso do Sul chamou muito a atenção a abstenção, que foi muito alta. Cerca de 25%, mais de 25% dos eleitores não compareceram às urnas, aqui em média no estado. Em Campo Grande seguiu-se esse padrão, foram menos de foram 25,14% também que não compareceram. Oh, deu o resultado mais óbvio que a gente já vinha destacando, a reeleição do representante da principal oligarquia do estado, da família Trade, uma família de latifundiários que já está indo para o seu quarto mandato aqui, um rápido intervalo entre o representante anterior de um mandato apenas, digamos, entre 2012 a 2016, mas a família ela continua, foi reeleita aqui com cerca de 50% dos votos válidos, 52,58% segundo o TSE. Aqui uma coisa a destacar é que isso foi feito com o apoio do PCdoB, né? A gente deu esse apoio do PCdoB na política de frente ampla, aqui verificou-se o mesmo padrão. Uma coisa curiosa também que a gente tem que destacar sobre essa política de frente ampla é um fenômeno muito ímpar que se produziu aqui em Mato Grosso do Sul e tem sido destaque
na nossa imprensa, que é o fato do candidato pelo PSOL à prefeitura de Ribas do Rio Pardo, uma cidade que fica no meio do caminho entre Campo Grande e a divisa do estado de Mato Grosso do Sul com São Paulo. E nessa cidade nós tivemos um prefeito do PSOL eleito, só que ele já foge totalmente do padrão esperado assim de uma pessoa minimamente identificada com a esquerda, é um latifundiário que foi eleito lá, e inimigo declarado das mobilizações de camponeses, invasões de terra, enfim, que não tem absolutamente identificação nenhuma com a esquerda, mas estava usando essa legenda do PSOL para se eleger, numa eleição muito esquisita também, onde o Ministério Público não deixou impediu a tentativa do atual prefeito da cidade, Paulo Tucura, de se reeleger. É uma coisa, são essas aberrações que a gente está vendo aqui no norte e sul do Brasil, como foi visto no informe do companheiro Matheus, mas que demonstra também que a Frente Ampla segue a todo vapor e a burguesia, por outro lado, tem também eventos aliados aqui na busca por sabotar o movimento operário, o movimento de resistência da classe trabalhadora e isolar os partidos mais ligados aos operários e confundir a esquerda de maneira consequente, né? O caso de Ribas do Rio Pardo deixa muito claro isso. Tá certo. Bem, companheiros, nosso tempo está acabando aqui. Eu agradeço a participação do Matheus Vetter, do Thiago Assad. Você continua acompanhando a situação política nacional, internacional e muito mais na imprensa do Partido da Causa Operária. Destaque para o nosso jornal diário na internet, causaoperária.com, toda a programação aqui da Causa Operária TV. Hoje à tarde, às 4, tem Rui Costa Pimenta com sua análise política na TV 247. Não perca o balanço das eleições pelo presidente nacional do PCO. E o Panorama Brasil volta amanhã a partir do 12h15. Até lá.